Bem-vindo, bem-vinda, Escola Bíblica mais uma vez no ar com você, interagindo, tendo a sua participação também junto com a gente em temas relevantes, hein? A gente já está na reta final da temporada Verdades para o Tempo do Fim. Esse programa, ele apresenta temporadas, períodos de estudos, cada período com temas diferentes. E nesse período de estudo, nessa temporada, a gente está estudando Verdades para o Tempo do Fim. Semana que vem é a última semana desse tema, dessa temporada Verdades para o Tempo do Fim. Então, aproveite que ainda dá tempo de você ter esse material com você, se você ainda não pediu. Deixa eu dizer o seguinte, a gente vai dar uma pausa agora, na sequência vamos trabalhar um tema que é o tema dessa semana, falando sobre os profetas. Deus ainda usa profetas. Hoje, 2021, você acredita nisso? A gente vai ver já já. Até lá. Muito bem, você acredita em profetas? Você acredita que hoje Deus pode usar profetas? Tem muita gente se dizendo profeta hoje. Você já ouviu alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu tenho uma profecia para você, eu tenho uma mensagem de Deus, um recado específico que Deus pediu que eu falasse para você. Claro, eventualmente Deus pode usar pessoas, sonhos, mas mais do que isso, existem pessoas hoje que se dizem profetas. E a gente tem que entender um pouquinho a dinâmica disso. O que de fato traz sentido para nós hoje. Se Deus pode usar profetas, mas a gente tem que entender isso de maneira razoável, equilibrada, racional, sem sensacionalismo, sem aquela autopromoção que muitas pessoas fazem também. Deus pode usar pessoas e pode usar inclusive profetas. Isso que a gente começou falando ontem, que assim como existirão verdades pregadas nos últimos dias, existirão mentiras também. Assim como existirão falsos profetas, ou estão existindo, ou já estão diante de nós, Deus vai usar pessoas também com uma mensagem clara, direta, que leve a mensagem da palavra de Deus e leve as pessoas para a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que está junto com a gente aqui, mais uma vez nessa semana. Eu já disse há pouco que é a penúltima semana da temporada Verdades para o Tempo do Fim. E, na sequência, a gente vai trazer uma reflexão muito forte sobre esse tema e abrir a nossa mente para entendermos um pouco mais sobre os dias de hoje e se Deus, de fato, tem usado pessoas para trazer recados para nós e qual é o filtro que a gente tem que usar para a gente não ser enganado, para a gente entender se alguém está trazendo uma mensagem de Deus, se é apenas uma questão psicológica da pessoa, se a pessoa é desequilibrada, vamos usar aqui, né? Tem muita gente também que é desequilibrada, vamos falar a verdade? E diz assim, eu sou profeta. E tem gente que pode estar sendo usada por Deus, ou pode ter charlatões também, querendo enganar, que não são desequilibrados, não são verdadeiros, mas são espertalhões, né? Vários tipos de pessoas. E a Bíblia traz alguns recados para nós aqui. Vamos orar agora e em seguida a gente apresenta esse tema. Senhor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, um tema que realmente é importante para nós, para não sermos iludidos por pessoas, por ideias, por teorias ou mesmo por teologias falsas. Então, clareia a nossa mente nessa noite, nesse momento, nos oriente, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Surgiriam falsos profetas, a Bíblia diz isso. Porém, nós mencionamos ontem, para nós avaliarmos se eles são verdadeiros ou não, o primeiro passo que foi mencionado e a gente detalhou ontem, eu quero só relembrar você, é se está de acordo com a Bíblia. Se a pessoa, se o pretenso profeta diz que tem uma mensagem de Deus, mas ela é contrária, essa pessoa não merece crédito nenhum. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu fui numa outra denominação que não era a minha denominação, e
fomos cantar. Eu cantava num quarteto na época, né? Nunca fui cantor, mas fui encaixado ali pelas circunstâncias naquele quarteto. E eu me lembro que nós fomos a ter uma determinada denominação, uma determinada igreja, e no meio das músicas, da pregação ali, alguém começou a se levantar, uma senhora ali, começou a profetizar, dizer palavras, críticas a determinadas pessoas, elogios a determinadas pessoas e se dizendo profeta ali. O que me chocou bastante na época, me impressionou ali. E hoje é comum ainda, é muito comum em alguns lugares. Pedro, o apóstolo Pedro, ele traz algumas orientações para a gente. Ele diz o seguinte, que nos últimos dias, isso é para reforçar para nós que Deus pode usar profetas. Nos últimos dias, Deus usaria profetas. João, será que a gente tem o texto aqui? Acho que temos, né? João 2,28 diz assim, Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quando Jesus ele retornou ao céu, ele enviou dons para o povo. Esse é um contexto profético de Joel para aquela época, mas se aplica nos dias de hoje. Por quê? Porque Deus enviou dons para o povo e ele sabia que nos últimos dias da história desse mundo haveria necessidade de que a igreja de Deus, o povo de Deus, se voltasse para a palavra de Deus. Olha só o que diz o texto de Efésios 4, 8, 11 a 13. Efésios 4, versículo 8, depois os versos 11 a 13 diz assim: Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando Jesus, de fato, subiu, ele deixou dons. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Vamos continuar lendo aqui, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todos os dons são para a edificação da igreja, para que a igreja cresça espiritualmente, para que ela busque mais a Deus, para que intensifique o relacionamento com Deus, para a pregação do Evangelho também. Então a gente entende que Cristo, Paulo diz assim, quando ele subiu, ascendeu ao céu, ele deixou alguns dons. E um deles é o dom de profecia. Eu só acredito nos profetas bíblicos, mas a Bíblia diz, através das palavras de João, ou melhor, de Paulo, né, que Jesus deixaria os dons, hoje, e os dons de profecia. Então eu pergunto para você, você acredita que pode haver um profeta hoje ainda? Deus pode usar pessoas? E aqui eu não quero supervalorizar, não. Relembrando o que eu falei ontem, a gente sempre tem mencionado aqui, o profeta era alguém que era rejeitado pela sociedade. Alguém que, na época, ninguém via com bons olhos, porque ele apresentava muitas vezes críticas. Ele era rejeitado por ele colocar o dedo na ferida. Eu mencionei ontem que Cristo predisse que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, enganariam muitas pessoas, Mateus 24 fala sobre isso. E o inimigo tem procurado falsificar tudo que Deus faz para beneficiar o povo. Tudo que Deus faz para que o povo busque a Ele, o inimigo tem tentado colocar a mão, inclusive tentando ludibriar com os falsos profetas. O dom profético hoje, da Bíblia, verdadeiro, aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus, ele tem se transformado num fator de destruição de muitas pessoas. Eu me lembro que, eventualmente, eu já ouvi de pessoas dizendo assim, pastor, tal pessoa disse o seguinte, que sonhou que eu tenho que sair do emprego, que sonhou que eu tenho que mudar de cidade. E existe até um fato que aconteceu que depois virou até uma brincadeira em cima disso, que uma determinada pessoa chegou para uma amiga, chegou para outra e disse, olha, Deus me revelou que você tem que largar do seu namorado e tal, e isso, aquilo, um recado de Deus,
uma profecia, uma mensagem, e a moça largou e a moça que deu o recado começou a namorar com o namorado da outra. Isso é profecia? Isso é, de fato, uma mensagem de Deus? O inimigo tem usado, infelizmente, pessoas para ludibriar, para enganar. E sabe o que acontece cada vez mais? As pessoas têm desacreditado. Hoje eu fui cortar meu cabelo, né, para apresentar o programa aqui, e conversando com um rapaz que eu nunca havia cortado com ele, conversa vai e tal, falando novo tempo, programa e tal. E ele mencionando, né, a gente mencionando e ele sendo bem claro em dizer que ultimamente é muito difícil a gente acreditar nas denominações, nas religiões. Eu conversando abertamente com ele, eu fui bem claro em dizer algo que a gente eventualmente diz aqui, que pode ser uma autocrítica, né? Os líderes religiosos hoje, muitas vezes, sem credibilidade nenhuma. E eu posso me colocar aqui que Deus é quem sabe, Deus é quem julga, Deus é quem conhece. Mas, então, quando as pessoas ouvem hoje falar de líderes religiosos, quando as pessoas ouvem hoje falar sobre profeta, que profeta? Não existe nada disso. Mas aí a gente tem que olhar à luz da palavra de Deus. Surge uma pergunta para a gente, e eu quero que você pense nessa pergunta, porque a gente vai responder ainda hoje alguns questionamentos aqui. A pergunta é a seguinte: como que nós podemos afirmar que um profeta é verdadeiro? Ou seja, que ele é um porta-voz de Deus. Nós já analisamos aqui que Deus pode usar profetas hoje. Temos que analisar com cuidado, com cautela, mas temos que ter o nosso coração aberto. Agora, qual o critério? Como é que a gente pode afirmar que determinada pessoa realmente é um profeta de Deus, é usada por Deus, ou ele não é um louco, um charlatão, alguém que está querendo enganar as pessoas? A gente vai ver a resposta, algumas respostas na Bíblia, após o intervalo, e eu aguardo você, dá um tempinho, 2 minutinhos para você convidar seus amigos para acompanhar esse programa e para ver a resposta na Palavra de Deus aqui no Escola Bíblica. Até já! Escola Bíblica junto com você, eu estava olhando aqui no intervalo as pessoas interagindo com a gente, né, participando, por isso que é importante esse momento do programa ao vivo, você saber que está acompanhando esse momento. Embora o programa de hoje, especificamente o programa de hoje, foi gravado, tá? Então nós não estamos ao vivo hoje, mas é um programa inédito, mas sempre nós, dentro da possibilidade, estamos com um programa ao vivo para você. Especificamente hoje, essa semana, o programa gravado aí, mas o conteúdo é relevante e importante para você. Um abraço para o Jamico, o Jaime, né? Boa noite, ele diz assim, a santa paz de Deus. Eu quero ler algumas pessoas aqui dizendo de onde são. O Valmor Rocha dizendo que é de Gaspar, Santa Catarina. E o Sul está sendo representado aqui nesse momento. A Rita Pereira é do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aí, né? Conhecida como cidade maravilhosa. O Ademir da Silva, ele é de Salto de Pirapora, estado de São Paulo também. Temos outras pessoas aqui. A Selma Regina é de São Paulo, capital. A Silva Vioto é de Jundiaí, olha São Paulo sendo bem representado aqui, tanto a capital quanto o interior também. Vamos ver se eu vejo mais outras cidades aqui. As pessoas eventualmente escrevem o nome da cidade, mas tá bom, tem outras pessoas participando, mas que não escreveram o nome da cidade, tá? A pergunta que nós fizemos aqui, nós estamos falando sobre profetas, verdadeiros ou não, é como nós podemos afirmar que um profeta é verdadeiro, ou seja, que ele é um profeta ou um porta-voz de Deus. Há alguns critérios que a gente pode ver para ver a credibilidade e a vericidade das mensagens de um profeta. Se a gente analisar o assunto cuidadosamente, a gente entende que a Bíblia ela é clara para que nós não sejamos enganados. A Bíblia ela apresenta alguns critérios que permitem responder essas questões tão importantes. Existem alguns testes que a gente pode encontrar na Bíblia. Esses testes bíblicos têm que ser aplicados corretamente. Eles vão revelar a verdade para nós. Nesse sentido, eu destaco 4 coisas que você tem que colocar no seu coração para você entender se essa pessoa realmente está sendo usada por Deus ou não, tá bom? É claro que não é tão simples assim. É uma questão espiritual também, sim. Porém,
Deus não nos deixou na escuridão com relação a isso. A primeira coisa que nós temos que olhar para alguém que se diz profeta é a concordância com a Bíblia. Eu quero só reforçar o que nós já falamos, mas bem rapidamente, tá? A concordância com a Bíblia. Vamos só ler esse texto aqui, diz assim: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Nós falamos sobre isso ontem, né? Então, qualquer ensino, qualquer conteúdo que é registrado, falado, escrito por um profeta, ou um falso profeta, ou por alguém que diz profeta, ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Primeiro ponto que eu mencionei para você. Existe um segundo ponto, tá? Que eu já quero trazer para você agora. E esse nós não falamos sobre ele ainda, mas são os bons frutos, tá? Os bons frutos. Os profetas falam movidos pelo Espírito Santo. Eles têm que demonstrar na prática, e vamos seguir adiante aí, porque os frutos do Espírito, o fruto do que ele pratica no dia a dia demonstra se de fato ele é um profeta de Deus. Mateus 5, verso 20, diz assim: portanto, pelos seus frutos o conhecereis, ou os conhecereis. Porque podem haver mais de um profeta, ou mais de uma pessoa que se expressa em nome de Deus. Jesus, ele alertou os discípulos, né, em Mateus 7,15, dizendo assim, ó, acautelai-vos com os falsos profetas, né? Então, quando a gente parte desse princípio aqui, pelos frutos que a gente vai conhecer as pessoas, uma árvore boa dá, aquela velha máxima, né? Uma árvore boa dá bons frutos. Então, Jesus, ele apresenta esse teste, né, que deve ser aplicado também aos profetas. O resultado prático. Então, vou dar um exemplo. Como é que um profeta que se diz profeta, ou uma pessoa que se diz um profeta de Deus, pode estar vivendo, falando para as pessoas a palavra de Deus e vivendo uma vida promíscua, e vivendo uma vida de engano, de roubo, de práticas depravadas, ou uma vida de ilegalidade, né, diante da sociedade, diante das pessoas, né? Então, Jesus, ele traz essa mensagem para nós. Se você quer analisar se uma pessoa, de fato, um dos passos, não é só esse, mas se uma pessoa realmente me representa, se ela tem uma mensagem para você, analise o que ela tem vivido, como ela tem vivido. Que tipo de fruto está sendo produzido na vida dessa pessoa? Que influência os ensinos dela têm sobre a vida dos outros? Qual que é o resultado que é visto na vida, na comunidade, né, como um todo? E esses frutos, o que são esses frutos? Os frutos são as ações das pessoas, isso é importante a gente entender. Pastor, o que é fruto? O que eu tenho que analisar de fato em alguém que se diz profeta? E aqui deixa eu abrir um parêntese. Nesse caso específico, não é somente aquele que se define como um profeta, mas até mesmo os falsos pregadores que falam pretensiosamente em nome de Deus. Os frutos seriam o quê? As ações dessas pessoas. Exemplo, uma pessoa que vive falando em nome de Deus, mas na clandestinidade ela ofende a família, xinga as pessoas, é um crítico ferrenho de todos, age como Jesus jamais agiria. Será que uma pessoa dessa pode estar de fato representando a Deus? O segundo aspecto prático são as doutrinas. Uma pessoa que prega doutrinas contrárias, né, que não vive essas doutrinas, agora de maneira prática, né, a gente está falando sobre a pessoa viver aquilo. A pessoa vive essa doutrina, ela fala de Deus, mas não vive. Então a vida do profeta deve ser digna de um representante diante de Deus. Não é perfeita, porque perfeito não tem ninguém nesse mundo. Fraqueza todos nós temos, debilidades a gente tem. Então a pessoa não precisa ser perfeita para ser um profeta. Se a gente for citar os profetas da Bíblia, Isaías, Jeremias, Naum, tantos outros, perfeitos? Não eram. Mas homens que estavam procurando caminhar com Deus. Então, não deve haver nenhuma dúvida com relação as ações, as ideias, o exemplo dele, a mensagem dele, tem que ser uma vida genuína de piedade cristã. Um profeta verdadeiro, terceiro ponto, ele tem que realmente
ter como resultado o cumprimento de suas predições. Ou seja, a pessoa diz que é um profeta, que vai acontecer alguma coisa, e nada do que ele diz acontece. Profeta verdadeiro? Jeremias 28, verso 9, diz assim: o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, se o profeta falar assim, vai acontecer isso, só pode ser entendido de fato que ele é um profeta se aquilo acontecer. Ok? A confiança que a gente possui na palavra de Deus, ela é comprovada por aquilo que cumpre, pelo cumprimento das profecias. Então, o profeta Moisés, que era um profeta também, ele afirmou em Deuteronômio, olha o que diz Deuteronômio: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Olha só, então assim, Deus, quando ele escolhe alguém, e essa pessoa tem uma mensagem, a mensagem tem que se cumprir. E a gente pode ver na Bíblia inúmeros exemplos deixados em toda a Bíblia, em todos os contextos bíblicos, de predições, de profecias, de sinais que se cumpriram porque Deus usou homens profetas. Agora, uma coisa que é importante é a gente entender, pastor, mas todas as profecias têm que se cumprir? Não, a gente não vai entrar em detalhes nisso, mas existem alguns casos que as profecias não se cumpriram nos tempos bíblicos. Por quê? Porque nós encontramos um chamado cumprimento condicional, né? A maioria dos livros do Antigo Testamento fala sobre a vinda do Messias no Novo Testamento. Isso é uma verdade. Mas eu quero dar um exemplo para você de uma profecia que era condicional, que é a profecia de Jonas. Está vendo aqui um desenho de Jonas na barriga do peixe ali, né? Jonas tinha que trazer um recado. E o recado de Deus era o seguinte: diga para quem? Para Nínive, para os ninivitas, que eu vou destruir essa nação ímpia. E os ninivitas eram cruéis. Os assírios ali matavam as pessoas cruelmente. Deus falou assim, ó, dá o recado para eles. E por isso, Jonas tinha medo de ir até aquele lugar, porque ele poderia simplesmente ser morto ali por trazer um recado de reprovação. E de repente ele dá o recado que Deus vai destruir, Deus não destrói. Mas essa profecia ela tinha uma condição que Jonas não sabia. A condição era a fidelidade do povo. Se eles se arrependessem, Deus não destruiria. E eles se arrependeram. Então, vale a gente destacar que algumas circunstâncias da Bíblia, algumas situações bem específicas, algumas profecias chamadas de condicionais, elas vão se cumprir, em outros momentos elas não vão se cumprir. Quero mostrar para você mais um ponto, o último de hoje aqui. O reconhecimento da divindade de Cristo. Só pode ser considerado um profeta verdadeiro aquele que declara o nome de Cristo Jesus. 1 João 4, 1 e 2. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeiro ponto aqui nesse texto, nós temos que confirmar se essa pessoa declara o nome de Jesus. Esse teste, né, que é um teste entre aspas, João está tratando diretamente com a questão daqueles que se falam ser profetas. Esse teste é bem amplo, né? Não é simplesmente crer em Jesus, mas é viver como Jesus. É no sentido completo, é se envolver com tudo que a Bíblia ensina com relação à pessoa de Cristo Jesus. É o reconhecimento de Jesus como verbo que se transformou em carne e habitou entre nós. Amanhã a gente vai trazer mais algumas informações para você e eu entendermos se hoje Deus ainda pode usar profetas. Já aprendemos algumas lições hoje para não sermos enganados. E ainda no final dessa semana eu quero trazer uma mensagem muito especial de profetas hoje sendo usados por Deus. E você vai conhecer um exemplo muito claro para mim e para você também, tá bom? Que Deus te abençoe e nós vamos orar nesse momento.
Pai de amor, bondoso Deus, obrigado por esse estudo, por esse tema tão relevante, tão desafiador. Clareie a nossa mente para não sermos enganados, iludidos, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, permita que nós creiamos na palavra enviada para cada um de nós através dos seus profetas. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.